quem é você. Identidade, missão e propósito. Para começar, eu quero saber se vocês já pararam para pensar sobre isso. Então, vamos lá, pessoas queridas. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Sobre essa pergunta, quem sou eu? Eu sempre fiz essas perguntas desde os meus primeiros cursos, porque, mesmo para quem conhece, né, a minha história, sabe que eu comecei trabalhando com o curso de pompoarismo, foi a minha primeira técnica. E nessa época de 2000, o nome dele já era pompoarismo terapêutico, porque como eu já havia me tornado terapeuta holística, sempre trabalhei com as questões de meditações, de autodesenvolvimento no meio dos cursos para as pessoas se encontrarem, se despertarem, aliados aos benefícios, né? É claro que a ginástica do perino proporciona. Então, sempre quando eu fazia essa pergunta, eu me assustava com as respostas, porque muitas pessoas não sabem, né, quem elas são, não sabem do que elas gostam, do que elas não gostam. Quando você pergunta, né, por que você está fazendo isso, por exemplo, nessa época, né, era o curso de pompoarismo terapêutico, por que você veio fazer o curso? Aí as pessoas não sabiam, a maioria, né, ou estavam indo fazer porque o marido tinha mandado, o namorado tinha pedido, não sei o quê. Então a pessoa nem sabia o que era a técnica. E aí era legal porque acabava sendo um momento de autoconhecimento, de autorreflexão, de descoberta mesmo. E aí, desde essa época, então, o curso sempre tinha essas reflexões poderosas. Por quê? É preciso as pessoas acordarem, se despertarem. Tem várias formas de fazer isso. E por que isso é importante de eu falar aqui? Porque eu ministro os cursos profissionalizantes, como vocês sabem. E aí, dentro dos cursos profissionalizantes, o leque de possibilidades ele é muito grande. O que eu quero dizer? Por exemplo, vem uma pessoa fazer o curso profissionalizante de ginecologia neuroenergética. Mas ela vai trabalhar com o quê? O que ela gosta dentro disso? Porque são infinitas possibilidades. Ela pode trabalhar com a parte de saúde genital, tanto na saúde preventiva, ou seja, a gente prevenir que as doenças ginecológicas apareçam. Ela pode trabalhar na parte curativa, surgiu um problema, e aí eu vou lá e trabalho, né, com essas técnicas para resolver esses problemas. Ela pode, por exemplo, focar nos problemas de menstruação, ela pode focar nos problemas de infertilidade, ela pode focar num problema específico, por exemplo, candidíase, entende? Ou miomas, ou endometriose. Então, são várias possibilidades. Dentro também do curso de pompoarismo, ela pode focar, por exemplo, na parte de saúde da mulher. Ela, por exemplo, incontinência urinária, queda de órgãos. Ela pode focar na parte de prisão de ventre. Ela pode focar na parte de sexualidade da mulher. E aí, dentro da sexualidade, ela pode focar, por exemplo, nas mulheres que não têm libido ou têm baixa libido. As alunas, elas podem focar nos problemas das mulheres que não têm orgasmo. Então, entende? São várias possibilidades, são infinitas possibilidades. E dentro do curso, eu ensino a montar as palestras ou montar os cursos. Por quê? Tanto para as pessoas que elas vão atender em sessão individual, quanto nas sessões em grupo, nos grupos terapêuticos, é interessante que você, se já for, né, aluna de algum desses cursos, você faça palestras tanto presenciais, né, quando isso já estiver mais liberado, quanto agora, nesse mundo da pandemia, online. Desde que você, por exemplo, seja contratada por alguma empresa para estar fazendo essas palestras, ou você também pode estar fazendo lives lá nas redes sociais, você pode estar fazendo isso. Por quê? É uma forma a mais de divulgação. E aí, quem é aluna já assistiu o módulo das redes sociais, que essa parte de live, se não tiver o patrocínio, entra nas divulgações, né, orgânicas, que é sem tráfego pago. Então, tá vendo? Por quê? É uma forma de atrair mais clientes. Isso mesmo se eu
estiver fazendo um curso para atender individual de 1 por 1, entende? Então, essa parte de fazer palestras, ela é super importante, porque ela é um diferencial a mais. E, por exemplo, na época que não tinha pandemia, que estava podendo fazer palestras em empresas. Então, você vai lá, por exemplo, falar sobre um tema de reiki na ginecologia, nos problemas ginecológicos, né? Reiki na saúde da mulher. Ou massagem terapêutica, reflexologia, né? Que é a do pezinho, na saúde da mulher. E aí as pessoas entendiam que era a técnica, né? Quais eram os benefícios, e acaba que contrata a palestrante para fazer, né? As sessões terapêuticas. Entende por que essa parte de palestras ela é importante? Só que, como eu falei, mesmo quando a pessoa faz, porque eu tenho alunas, né, que elas fazem os 5 cursos de uma vez. Aí ficam com mais, né, se um curso já tem infinitas possibilidades, imagina quem faz todos eles de uma vez. E aí, por exemplo, não, deixa eu concluir isso aqui. Então, são várias possibilidades de tema. E aí, o que eu falo? É importante, nessa hora, a gente ter também um foco. E dentro desse foco, eu preciso montar a minha palestra com foco específico. Por quê? Se eu ficar tirando para tudo quanto é lado, vai ser mais difícil eu ter um público definido, e é mais difícil ter essas possibilidades de atrair os clientes certos. Porque, por exemplo, tá certo que tem algumas pessoas que falam assim, no marketing digital, que a gente não precisa ter nicho, que não sei o que você pode atender todo mundo. Porém, é o que eu falo sobre o exemplo de um médico. Tem um médico que é o clínico geral, e tem um médico, por exemplo, o especialista, o médico do coração. Se você tem um problema cardíaco, você vai querer ser atendido e operado por um clínico geral, que entende de tudo um pouquinho, ou você vai querer ser operado por um cardiologista. Ainda digo, o melhor cardiologista que você conhece. Entende? Então, quando a gente define um foco, a gente está sendo especialista do assunto. E dentro dos temas dos cursos profissionalizantes, ser especialista de um assunto significa que você vai focar as suas postagens nesse assunto, você vai focar as suas palestras dentro deste assunto, e você ainda vai definir a sua história dentro desse assunto. Por isso que eu pergunto, quem é você? Porque às vezes as pessoas chegam para fazer os cursos, né, e elas já querem logo montar as palestras, né, montar as aulas, montar os cursos. Aí eu viro e falo, oi, mas você vai falar sobre qual tema? Ah, eu quero falar sobre o tema que dá mais dinheiro. Oi! Uau, a gente pode ganhar dinheiro com qualquer tema. Principalmente um tema que ele, quando ele é muito focado, fica mais fácil de você atrair o público certo. Igual eu estava falando, por exemplo, do, digamos, pompoarismo. Pompoarismo, nossa, tem infinitas possibilidades, desde atender homens, atender mulheres, entende? E aí, então, você vai atender homens, você vai atender mulheres, você vai ser essa clínica geral do pompoarismo, ou você vai ser uma especialista, né? Vai ter um foco só. Por quê? Dentro desse foco, então, você vai definir o seu tema de palestra, e aí a pergunta, quem é você? Por quê? Sempre quando a gente vai fazer uma palestra, a gente conta um pouquinho da nossa história pessoal. Isso, assim, não sou eu, Agatha Harper, que estou inventando. Isso é, assim, tipo, qualquer curso de palestrante que você faz, qualquer curso de oratória que você faz, qualquer livro desses que você pega para ler, ensina a você fazer a introdução e falar um pouquinho de quem é você, né? Contar para aquele público que vai te assistir por que eles têm que confiar em você, quem é você, não é? E quando a gente fala de quem é você, não inclui só as suas formações, os seus certificados, inclui também a sua história de vida, entende? E nisso, os meus cursos profissionalizantes, eles são muito importantes, porque você já tem, né, esse ganho de, na hora de estar se apresentando, de falar, eu sou formada, eu sou capacitada na técnica tal, pela Agatha Harper, ou pelo Instituto Agatha Harper, ou pelo Instituto de Ginecologia Neuroenergética, depende aí da técnica, né? Então, você já tem esse diferencial. E aí,
entra depois a parte da sua história de vida. Porque quando você fala eu sou formada ou eu estou em formação, porque as alunas, mesmo iniciantes, né, aluna iniciante, já tem lá as aulas lá dentro daquele módulo de prosperidade lá de mente, falando como é que você faz para começar a se promover mesmo antes de ter terminado o curso profissionalizante, mesmo antes de ter o certificado. Então, vamos marcar uma live, por exemplo, aí você já vai usar aluna em formação de tal técnica, né? Porque você não vai esperar passar, geralmente os cursos têm de 30 até 90 dias o período, né, de certificação. Você não vai esperar passar, por exemplo, 30 dias para começar a fazer divulgação, para falar que é formada, nem esperar, se for de 90 dias, para falar, né? Por quê? Se você tivesse, por exemplo, numa faculdade, sei lá, de, digamos, fisioterapia, aí sim, você teria que ter formada, ter o seu diploma, ter o seu registro lá no CREFIT para você começar a atender. Se bem que na prática, não é isso assim que acontece, né? Na mesma forma, por exemplo, um profissional de educação física tinha que esperar lá passar os 4 anos do curso, ou direito, 5 anos do curso, medicina também, todo o período do curso para começar a atender. Nos cursos profissionalizantes, você já pode começar a divulgação assim que inicia o curso. Porque, imagina, eu vou começar a fazer faculdade de fisioterapia hoje. Aí eu vou ficar divulgando 4 anos isso que eu estou fazendo, né? Para depois daqui 4 anos eu começar, tá vendo? É muito tempo, entende? Então, nos cursos profissionalizantes já se começa hoje, já se começa agora a fazer essa divulgação. E aí, falando, aluna em formação, nos flyers, nos cartões, nas redes sociais, tudo, aluna em formação, para já começar a agilizar isso. E aí, na hora de fazer as palestras, né? Se não tiver o certificado, aluna em certificação, depois aluna certificada, ou aluna em formação, depois aluna formada, entende? E aí, né, fez então, depois a gente vai entrar também no módulo lá das palestras, que eu vou mostrar direitinho como é que faz a introdução, desenvolvimento e a conclusão, não é nessa aula de agora. Nessa aula de agora eu vou ensinar vocês a descobrirem, né, quem são vocês para usar essa parte dentro lá dessa introdução das palestras, ok? Então, por que, como eu havia falado, a gente vai falar logo, né, quando começa a se apresentar para o público, qual é a nossa formação, qual é a nossa graduação dentro disso, vai contar um pouquinho da nossa história pessoal, por quê? Para a gente gerar segurança no público, porque eu não sou qualquer pessoa que eu resolvi falar sobre isso aqui. Assisti um vídeo de 2 minutos na internet, estou aqui, né? Não li nem o livro, assisti um vídeo aí de 2 minutos, estou aqui falando sobre uma técnica, porque eu achei legal, eu acho que isso vai dar dinheiro. Não, você está fazendo um curso profissionalizante. Então, você vai falar, né? Sou aluna, por exemplo, formada em ginecologia neuroenergética, ou sou aluna formada em ginástica do períneo. Isso dá segurança para o público. O público pensa, ufa, estou em boas mãos, né? Posso confiar nessa pessoa, porque ela estudou, ela preparou, ela sabe, né, o que ela está fazendo. E aí, depois a gente vai contar a nossa história pessoal para gerar conexão com o nosso público, para dizer, né, para esse público entender, nossa, ela passou por tudo isso, ela superou isso, então ela pode me ajudar, porque eu também passo por uma situação mais ou menos semelhante, entende? Então a gente usa esse quem é você para a gente gerar essa conexão e o nosso público sentir mais confiança e mais segurança ainda. E aí, é claro que, por exemplo, vai depender do que eu estou falando, porque, por exemplo, se fosse um curso aqui onde eu gostaria de vender qualquer coisa relacionada à ginástica do períneo, eu estaria falando sobre a minha história de quando eu fiquei grávida, que eu tinha incontinência urinária, que eu perdi a xixi na calcinha, e aí, né, depois, quando eu fiz os exercícios do períneo, eu resolvi esse meu problema do xixi, e aí eu passei a ter orgasmo, que aí entra nesse público de saúde e no público de quem não tem orgasmo, vai ter orgasmo com a técnica.
Se eu quisesse, por exemplo, trabalhar com o público dos Yoni Eggs, da ioniterapia, que são os cristais, né, vaginais. Eu falaria que, mesmo eu praticando os exercícios de ginástica do perino durante toda, praticamente, né, a minha vida, que eu comecei, tinha 15 anos, eu tinha endometriose, e aí quem me curou da endometriose foi o Yoni Egg, que inclusive é esse aqui, né, de obsidiana preta. Que eu digo assim, esse aqui, essa é uma obsidiana preta, não é esse que eu uso nos meus exercícios. Entende? Se tivesse um contexto de um curso profissionalizante, eu falaria da minha história, de como eu saí de vendedora de bombons na faculdade para uma palestrante super bem paga, reconhecida, escritora, de sucesso, com 9 livros publicados. Entende? Então, dependendo do que a gente vai falar, a gente vai usando as nossas histórias de vida. Só que para eu usar uma história de vida, eu preciso saber quem sou eu. Entende? Porque, olha só, mesmo eu já dava o curso de instrutora de pompoarismo, eu comecei a dar esse curso de formação, de ajudar as pessoas a se tornarem professoras de pompoarismo, em 2007. Eu comecei a dar aulas para mulheres, para melhorar, né, sua qualidade de vida e sexualidade, em 2000, e formar outras profissionais em 2007. Só que nessa época, eu não contava essa minha história de como é que eu tinha saído de vendedora de bombons a professora, né, de pompoarismo de sucesso. E aí, conforme eu fui fazendo os meus cursos, né, de oratória, de palestrante, de tudo mais, os cursos também de coaching, os cursos de desenvolvimento pessoal, eu fui descobrindo as minhas outras histórias para usar. E quando eu conto isso, que eu era vendedora de bombons na faculdade, porque realmente isso aconteceu. Se você, né, conhecer alguém dessa época da faculdade, inclusive eu tenho um amigo até hoje que a gente entra em contato, ele sabe que eu levava, né, os bombonzinhos para vender, a vasilha de bombons para vender lá na faculdade, que eu levava as vasilhas de bolo para vender, a caixa, né, isopor para vender o sanduíche natural. Então, são histórias verdadeiras, porque a gente tem que falar aquilo que realmente aconteceu. Porque vai que eu estou mentindo, só que alguém daquela época, né, me conhece, aí vem aqui, né, Agatha, que mentirosa, né? Você sempre foi rica, você sempre foi milionária, né? Você sempre foi bem-sucedida, não é mesmo? Não, a minha mãe sabe disso, que inclusive ela ficava lá brigando comigo, né? Que ficava lá gastando gás dela e depois não ajudava. Olha só, né? Ganhava dinheiro e nem ajudava a comprar gás. Então, os meus pais sabem disso, minha irmã sabe disso, né? Então, e depois também, por exemplo, nos lugares que eu ia, porque eu ganhava o dinheiro e ia lá na livraria comprar livro para estudar, né? Então, a vendedora também, que eu sempre fui, tive essa mania de fidelidade. Se eu gosto de um vendedor, ele me atende para o resto da vida. E aí, a vendedora sabia, né? Porque eu estava lá praticamente toda semana comprando aquela renca de livros. Então, tá vendo? São histórias que aí eu fui descobrindo e aí passei a usar isso, que realmente aconteceu comigo, para o meu engajamento das pessoas que passam também por uma situação, por exemplo, nessa pandemia, né? As possibilidades de atendimento presencial, né, de palestras, elas são mais complicadas. Porém, se a pessoa está passando por alguma dificuldade, ela pode encontrar em alguma dessas técnicas solução para a sua vida, principalmente as pessoas que gostam, né, de trabalhar com mulheres, que têm nessa facilidade, ou alguém que, por exemplo, já trabalha com reiki, com theta healing, porque são técnicas energéticas que são trabalhadas, né, dentro dos outros cursos profissionalizantes também. Então, é importante saber dessa história. E antes da gente entrar nessa história, eu quero também te dizer que você não precisa ter superado toda a sua história de desgraça, de tragédia, de miséria, né? Para você poder ajudar outras pessoas. Porque antigamente eu pensava assim, nossa, eu já tenho que ser milionária, né? Riquíssima, para eu poder falar sobre mente milionária com as pessoas. Nossa, mas eu tenho que ser assim uma
instrutora, uma pompoarista melhor do mundo para eu poder começar a falar sobre isso com as outras pessoas. Não, eu já tenho que ter, né, não sei quantas horas, né, aí 10 mil horas atendendo pessoas com a técnica da ginecologia neuroenergética para eu poder compartilhar isso com o mundo. Eu pensava assim também. Só que assistindo grandes pessoas, grandes nomes, eu fui descobrindo através dessas, né, desses estudos que a gente precisa estar um degrau a mais do que o público que a gente quer ajudar. Por quê? A gente não pode morrer e levar todo o nosso conhecimento, toda a nossa história de vida para o túmulo junto com a gente. A gente tem que transmitir isso para as outras pessoas, servir, né, como exemplo. E aí, essa parte também entra aí na parte do propósito, né, missão, que também depois eu vou falar sobre tudo isso. Então, a gente tem que compartilhar e é só um degrauzinho a mais que eu preciso estar na frente das pessoas. E isso, né, até uma pessoa que eu conheci esse tempo atrás foi me ofender, né, dizendo assim que nas redes sociais eu passo a impressão que eu sou muito isso, que eu sou muito aquilo, né? Mas no dia a dia eu choro, eu tenho dificuldades. Eu falei, é claro, eu sou uma pessoa normal. E nesse dia eu tinha acabado de assistir uma palestra do Bruno Gimenez, toda segunda-feira, no canal do YouTube dele lá, né? Ele faz as aulas dele lá online. Eu amo seguir Bruno Gimenez. E aí ele estava falando justamente sobre isso, né? Que a gente tem que estar um degrauzinho a mais do que as outras pessoas. A gente não precisa estar na perfeição para poder começar a ajudar as pessoas. Eu falei, olha, se o Bruno Gimenez, que é milionário, riquíssimo, famosíssimo, tem aí, né, mais de não sei quantos, acho que são mais de 30 livros escritos, tem não sei quantos mil alunos, né? Todo mundo disse isso, então eu vou seguir Bruno Gimenez, né? Não você que está aí, né, nessa vida de miséria. Quando eu falo miséria, gente, não é só miséria financeira, não, viu? É miséria intelectual, é miséria existencial mesmo. Por isso que eu digo, então, sempre você só precisa estar um degrauzinho a mais. Por exemplo, as alunas do curso de pompoarismo. Às vezes elas ficam muito, assim, preocupadas, que elas já têm que estar fazendo lá as 8 manobras vaginais, né, perfeitamente, já tem que saber expulsar, já tem que saber sugar, o revirginar, que não entra nada, né? Nem para ser estrupada lá. Tem que estar assim para poder começar a dar aulas de pompoarismo. Eu falo, não, gente, você só precisa estar um degrauzinho a mais do que sua aluna. Você só precisa já ter passado pelas 4 semanas de treinamento, ter feito todos os exercícios, ter testado, né, todas as velocidades, que eu falo que são 4, mas na verdade quem faz o curso sabe que são 5 velocidades, né, de se fazer os exercícios. Então você tem que ter feito todas aquela sequência lá dos exercícios físicos, usado todos os acessórios, todas as velocidades para você começar a dar aulas de pompoarismo. E aí, quando você souber, por exemplo, fazer a primeira manobra, o massagear, aí você ensina essa manobra para suas alunas. Quando você souber fazer, por exemplo, o revirginar, aí você ensina isso para suas alunas. Entende? Então, você está um degrauzinho só a mais, você não está lá já no topo da escada e querendo puxar elas lá. Não, você vai subindo um degrau e puxa, sobe mais outro e puxa, sobe, entende? Como se fosse alguém escalando, né? Os alpinistas, eles não vão assim, pouquinho a pouquinho, ou o cara chega lá, né, no Everest e depois está puxando a equipe. Não, não é. Vai todo mundo praticamente junto. Então, é isso que a sua história pessoal precisa dizer para as pessoas. E o que entra também? Algumas pessoas ficam meio perdidas, né, nessa questão de missão, de propósito, de identidade. Então, definido assim aqui rapidinho, de acordo com o que eu estudei. A identidade a gente pode resumir, né, no quem é você. E esse quem é você é aquilo que realmente é você, a sua essência, não aquilo que o mundo espera de você. E eu digo isso porque, às vezes, a gente quer ser o que as outras pessoas esperam da gente, nessa necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento, nessa necessidade de ser vista, de ser aplaudida, de ser valorizada. E aí a gente fica
se prostituindo no sentido assim de se vendendo. Não nesse sentido de prostituição, gente, mas no sentido assim de vou ser quem o outro quer que eu seja, né? Aí para minha mãe eu sou uma eterna nenenzinha, para o meu marido eu sou, sabe, aquilo lá que ele espera que eu seja. Não, gente, você tem que ser aquilo que você realmente é. Porque senão tem horas assim que você não vai aguentar mais o peso dessa falsa identidade em cima das suas costas. Eu digo isso porque em 2019 eu entrei, né, com algumas sociedades e assim foram várias sociedades. Cada hora, quem vê os vídeos dessa época, né, as postagens, falava assim, mas quem é você? Porque uma hora você tá pelada falando palavrão, depois uma outra e se insinuando para vender curso para mulheres, né? Depois outra hora você tá assim, depois outra hora você tá de jaleco, outra hora você tá com não sei o quê. Isso porque cada pessoa que eu estava, né, fazendo os contratos falava assim para eu fazer de tal forma, né? Para eu fazer isso, para eu ser, tipo, usar o meu corpo porque eu sou bonita para chamar a atenção do cliente, das clientes, né? Porque as clientes iam olhar que eu sou bonita e iam querer ser igual eu. A gente sabe, umas loucuras assim. Aí eu não sou uma pessoa de ficar falando palavrão, né? Esses trem assim, tipo meio estilo Cátia Damasceno. Eu adoro, eu rio demais quando eu paro para assistir algumas coisas dela, só que não é meu estilo. Aí teve um deles que falou assim, nossa, mas você tem que ser assim mais engraçado, né? Estilo Cátia Damasceno. Vai eu tentar fazer gracinhas e ficar falando, né? Os palavrões que ela fala, né? Aí quem assistia falava assim, gente, você não é isso, né? E quem me conhecia na realidade. E chegou um momento que eu não dei mais conta. Tanto é que nesse ano, que é o ano assim, né? Tudo das loucuras aos olhos das outras pessoas, mas um ano de realmente ser quem eu sou. Olha aqui a cor do cabelo, né? Roxo, por quê? É isso que eu sou. As tatuagens, né, aqui, porque quando eu fiz tatuagem, né, um dos sócios falou assim: não, mas você não pode ficar de tatuagem, porque tatuagem é isso, é coisa disso, disso, daquilo, vai assustar as pessoas, né? Stand de anel, stand de pulseira, stand de cristal, stand disso, stand de aquilo, você não pode ser assim, né? Porque é esquisito, é estranho. Agora, do jeito que eu tô, é quem eu sou, né? Tá vendo? Então, por quê? Chega uma hora que pesa. E me pesou principalmente no começo desse ano, em fevereiro, começo de fevereiro, quando eu peguei Covid, que justamente todos os sintomas que eu tive foram para me fazer refletir sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui no mundo, ok? Por isso que eu vou ajudar vocês a refletirem sobre isso para montar a parte da história pessoal dentro da palestra de vocês. Então, vocês têm que refletir sobre isso e saber que não adianta você querer ser alguém só para vender um curso, porque isso não se sustenta durante muito tempo. O seu corpo não aguenta isso durante muito tempo. Sabe, ele vai mostrando, vai ficando doente, vai ficando com uma série de coisas que, tipo, você vai ganhar dinheiro durante um certo tempo, sendo uma pessoa que não seja você. Porém, quando você alinha quem é você com a sua, né, missão, seu propósito, essa sua identidade, aí sim as coisas fluem, que aí você consegue ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta. Isso mesmo, fazendo aquilo que você gosta. Aí tem pessoas que nessa hora, nossa, mas eu nem sei do que eu gosto de fazer. Ou eu quero fazer alguma coisa que dê dinheiro. Como eu falei no começo da aula, você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa, desde que seja aquilo que vem do seu coração. Não seja só para ganhar dinheiro, ok? E nada errado com ganhar dinheiro, porque estamos no mundo material, corpo, carne, tudo que eu preciso fazer dentro dessa sociedade, eu preciso de dinheiro para tanto pagar as minhas contas quanto realizar os meus sonhos, entende? Então a gente tem que aprender a ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta, ok? E cuidado também com essas transições de carreiras, porque elas têm que ser bem planejadas, bem divididinhas, né? Pra gente não sair aí fazendo um monte de coisa errada e depois ficar desesperados, ok? Então, a identidade vai entrar nisso, né? De quem é você
realmente. Aí calma que depois tem as perguntas que eu vou falando sobre isso. A missão e o propósito. Muitas vezes essas palavras elas são um pouco confundidas, né? Com a minha missão, com o meu propósito de vida. Então, eu vou falar de acordo também com o que eu estou estudando bem recentemente. São as descobertas, né? Porque quando a gente fala de, por exemplo, missão e propósito, a gente pensa assim que é um só para o resto da vida. Aí, o que, né, que nesses estudos eu concluí? E assim, gente, é estudo de vários autores super, né, feras aí. Propósito, vamos começar aqui com propósito. O propósito de todo mundo que está aqui é evoluir. Então, a gente tem que fazer várias coisas para evoluir. E de acordo com que eu vou evoluindo uma coisinha que eu estou precisando agora, daqui a alguns anos, eu vou ter que evoluir outra. Então, é um eterno processo de evolução. E nesse processo de evolução, se eu conseguir ajudar uma pessoa, é muito bom. Se eu conseguir ajudar mais pessoas a também evoluírem, muito bom também. E assim, quando eu falo de ajudar pessoas, não é assim, tipo, de você tem que ter uma missão, assim, que tem que fazer algo grande, algo mundial, né, algo global. Não, gente, tem pessoas assim que a missão delas no momento é fazer uma comidinha gostosa, com muita energia, com muito amor para as outras pessoas. A missão de, por exemplo, uma dona de casa cuidar bem da casa dela, dos filhos, entende? Então, são, assim, missões que não tem nada a ver com fama, com glamour. Porque, às vezes, as pessoas, né, ficam aí nessa preocupação. Aí, por exemplo, vai ser instrutora de pompoarismo. Tudo bem se você não for famosa mundialmente. Não tem problema nenhum. Você ajudando aquelas pessoas que você se propôs a atender, ótimo, porque você pode ajudar ela a ser uma mulher melhor, a ter uma autoestima melhor, a ter mais autoconfiança, amor próprio, se valorizar, se amar, se respeitar, parar de ter doenças, entende? Então, são pequenas missões, né? Vamos pensar aí nessas missõezinhas também do nosso dia a dia. Então, o propósito de todo mundo é evoluir. E nesse caminho de evolução, as coisas, né, as missões, elas vão dando uma mudada e a gente vai fazendo adaptações. Isso eu falo também com base no trabalho de uma autora que eu acho muito legal, que é a Cristina Cairo. E ela tem até um vídeo no YouTube que ela fala sobre a missão e a evolução dos chakras, alguma coisa assim. E aí, né, dentro desses estudos, que também não foi ela que criou, já é uma coisa assim que é antiga. A gente vai pela linha também dos centros energéticos do corpo, dos chakras. E assim, agora eu vou falar sobre as coisas mais abstratas, e daqui a pouquinho a gente vai entrar na parte que tem nos slides, né? Que são as coisas que geralmente é falado aí, né, no dia a dia. As coisas mais físicas, né? Assim, mais. Como é que eu vou dizer? Cientificamente aceitas. Lembrei aqui de uma coisa para falar que eu anotei. Que eu não vou falar agora, senão mistura tudo. Então, por exemplo, a Cristina Cairo, ela fala, né, nesse vídeo sobre essa linha, e como eu disse, não é só ela. Antigos autores falam sobre isso. Sobre os centros energéticos. E aí, cada centro energético do nosso corpo, que são chamados também conhecidos como chakras, eles têm missões. E aí essas missões, elas vão mudando de 7 em 7 anos, que é o período que eu vou fazendo as transformações. Eu tenho 7 chakras principais, então a cada 7 anos eu vou mudando a missão de um chakra, vou mudando, né, esse meu processo, e aí depois que eu cheguei no último, no coronário, aí eu volto também com outras missões diferentes. Por isso que a cada 7 anos que a gente vai fazendo, né, aniversário, a gente vai tendo outras missões para a gente trabalhar, né? Que aí tem de 7, tem de 21, desculpa, 14, né? A matemática aqui é show demais. 7, depois 14, 21, e aí tem, então,
todo esse processo, que de 7 em 7 anos a gente vai tendo essa evolução. Para as alunas, depois eu posso colocar o link do vídeo dela no grupo, porque eu acho esse trabalho muito interessante, e a partir desse vídeo vocês vão fazendo, né, os outros estudos. Então, tem essa linha, né, que fala sobre a parte dos chakras, e aí tem também uma linha que eu achei fantástica, que eu descobri bem recente, no curso de terapia psiquiônica que eu estou fazendo, dos raios de missão. Então, são vários, né, raios, e aí, de acordo com a sua data de nascimento, você calcula, e aí tem o seu raio de missão. E aí, isso é muito reconfortante, porque quando você vai se descobrindo, né? Por exemplo, você vê, de acordo com essa linha dos centros energéticos, de acordo com a sua idade, quantos anos, né, você tem no momento, por qual período de transformação você está passando. Aí você entra, por exemplo, nessa linha dos raios, né? Raios de missão. E aí você descobre, isso aí você mesmo faz o cálculo lá, em vários sites que eu pesquisei, te mostra, né? Também tem os vídeos no YouTube, te mostra como calcular. E aí você então consegue calcular o seu raio, vai descobrir a sua missão, de acordo com esse raio, os seus pontos, né, fortes e os seus pontos de melhoria. Então, aí você complementa, vê sempre que uma coisa está complementando a outra, né? Então, eu falei aqui dos raios, dos chakras. Isso, coloquei a musiquinha já para vocês. Então, e outra coisa também, mas assim, duas coisas que não são, que são fora da caixa, né? Porque a caixa é aquele trequinho lá, assim, todo mundo está acostumado com isso. Essa parte dos chakras da missão é fora da caixa, a parte também dos raios de missão fora da caixa, mas duas coisas fora da caixa. Tarô terapêutico, porque tem uma linha do tarô terapêutico que você calcula a sua carta de missão. Então, quando você descobre a sua carta de missão, você também descobre todas as suas forças e todos os seus pontos de melhoria que você tem que trabalhar nessa vida, entende? Nesse período que você está aqui na Terra. Então, são ferramentas poderosíssimas para autoconhecimento e autotransformação também, autoempoderamento. E uma outra coisa... Ai, as pessoas estão aqui dando mensagem, aí o negócio pausa. E outra coisa também, que as pessoas... Quem tiver com muita interrupção aqui no Instagram, vai pro YouTube ou Facebook, Agatha Lee Harper, a mesma coisa. Tem muita gente fazendo também, que eu vi sobre isso, o mapa astrológico, né, o mapa astral. De novo. Eu fiz eu acho que foi em 2003, mas eu não lembro de mais nada. Eu sei que na época me deu, assim, uma norteada. Agora, talvez também, se você gosta, né, dessas coisas mais fora da caixa, possa ser interessante você fazer o seu mapa astrológico, porque, assim, de acordo, né, com seu signo, né, seu ascendente, a posição, né, de todos os astros lá, vai mostrar um caminho também de possibilidades para você, ok? Então, são 4 coisas fora, assim, da caixa, né, que eu falei que vocês podem fazer para ajudar a descobrir essa missão e encaixar isso de acordo com a temática que eu vou falar aqui, com as perguntas que eu vou fazer. Porque essas perguntas aqui dos slides, elas estão mais dentro da caixa. E aí, dentro da caixa, o que você pode fazer? É consultar aqueles psicólogos que eles fazem, esqueci o nome agora, acredita? Mas fazem tipo um negócio lá de carreira, né? Geralmente quando o adolescente está lá finalizando o segundo grau, que ele não sabe qual faculdade ele quer fazer, aí ele vai, né, fazer isso para tentar, né, descobrir a sua carreira. No coaching, porque eu estou me lembrando só que no nome do coaching, no coaching a gente chama isso de career coaching. Mas tem, né, esses psicólogos que fazem esse aconselhamento profissional, que aí, né, tem todo um trabalho que se você não sabe, mesmo dentro, né, se você já está fazendo o curso profissionalizante comigo e ainda não sabe qual temática você pode trabalhar, então tem também essa opção de fazer sessão com career coaching
ou de procurar um psicólogo que faça essa parte de aconselhamento, né, e de direcionamento de carreira, que eu esqueci o nome disso agora. Então, são coisinhas, tá vendo, dentro da caixa. Outra coisa também dentro da caixa são alguns testes, né, algumas metodologias. Eu sei que tem aquela metodologia do DISC, DISC que fala. Eu não sei o que ela faz, né? Eu sei que ela faz essa análise comportamental, mas eu nunca fiz curso disso, eu nem fiz, né, isso comigo. Eu estou falando assim que eu sei que, por exemplo, quando eu fazia pós-graduação em marketing, tinha muita gente que trabalhava com isso para fazer o recrutamento melhor e a seleção, né, dos funcionários. Então, são coisas que eu sei que funcionam. Tem também um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. Lá tem um teste, gente, gigantesco para você fazer ao final, né, do livro. Tem um site, tem um código que vem na capa do livro. Aí você vai descobrir suas 5 maiores forças. E aí, a partir disso, você consegue definir melhor o seu tema na hora de se trabalhar, entende? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu vou focando naquilo que eu posso fazer melhor, naquilo que eu gosto de fazer, para isso me dar, sim, retornos financeiros, entende? Então, tem também este livro, inclusive nas redes sociais, tem, né, eu fazendo a indicação de leitura deste livro para vocês, e é muito legal porque, além dele dar, né, essa resposta, esses 5 traços principais, ele também delimita, né, não, ele destrincha cada um disso para você realmente se conhecer, realmente, né, saber quem você é e usar isso da melhor forma possível, ok? Então, falei, né, algumas coisas assim mais fora da caixa, né, para algumas pessoas, para outras isso é super normal, e falei então dessas coisas mais dentro da caixa. Então, a partir disso, vocês vão pegar agora papel para responder as perguntas. E como eu disse, os slides são só para as alunas e no final do dia, até o final do dia, né, a gente manda lá dentro do grupo do portal. Então, quando você vai pensar em missão e propósito, deixa eu pegar aqui direitinho para ir falar até o número dos slides, para depois vocês não se perderem. Lá na página 8, vocês vão ter o slide da missão, porque o resto é uma introdução. E aí, né, as perguntas para vocês responderem, que aí quem não tem, quem não faz parte, né, do grupo de alunas, pode anotar aí rapidinho para responder depois. Então, olha só, missão, por que você existe? Deu tempo de anotar, né? Eu vou falar mais rapidinho, que senão vai demorar muito. Por que você existe? Qual é a razão da sua existência? Aí tem uma imagenzinha aqui no slide que é muito legal, depois vocês vão ver, né? Você se lembra de quem você era antes do mundo te dizer como você deveria ser? Foi aquilo que eu falei, né, lá no começo. Às vezes a gente se perde tentando agradar as pessoas, tentando ser um monte de coisa que a gente não é, esperando aprovação, reconhecimento, aplauso, enfim, né? Essas carências emocionais. Então, continuando. Quem é você? Qual a razão da sua existência? O que te faz mover? O que te faz levantar todos os dias de manhã? De onde vem essa motivação, essa força para viver? E aí, nessa primeira pergunta, né, quem é você? Se você não souber responder, começa assim com coisas básicas mesmo, né? Eu sou fulana de tal, tenho tantos anos, nasci em tal cidade, né? Faço isso, isso, isso e aquilo, gosto disso. E tenta colocar também os gostos, porque, tipo,
Qual a sua comida preferida, qual a sua música preferida, qual a sua bebida preferida, qual a sua fruta preferida, qual a sua cor preferida. Porque às vezes as pessoas elas estão tão anestesiadas que elas não têm essa noção de que tanto faz, qualquer coisa serve, entende? Então não, pensa em tudo isso para você ir descobrindo quem é você. Agatha, mas o que isso tem a ver com a palestra que eu vou dar, né? Pessoa querida, faz o que eu estou te dizendo, que depois, quando chegar o momento certo, você vai juntar, né, todas as peças e vai entender tudo isso. E aí, né, quando você responde tudo isso, aí entra. Qual é a história da sua vida? E depois, se você não tem uma história de vida impactante ou de superação, pense sobre qual assunto você mais tem afinidade para falar. E quando eu falei sobre essa parte de uma história impactante, né, de uma história de superação, foi naquele sentido de dizer que você só precisa estar um degrauzinho acima das outras pessoas, entende? Que você não precisa ser a pessoa mais perfeita do mundo para começar a falar sobre o seu tema. E aí, o que você pode fazer também? Listar quais temas realmente você gosta dentro do curso. E depois que você lista esses temas que você gosta dentro do curso, você vai fazer o seguinte: você vai procurar, se você tiver numa estante de livros, ou você só tiver livros digitais, né, e-books, você vai procurar aí nos seus livros quantos livros você tem de qual tema. Por exemplo, você gosta, viu lá dentro do curso de exercícios de Kegel com Ioni Eggs, você gosta muito de falar sobre os temas dos cristais, cristaloterapia. Aí você vai nos seus livros e vê quantos livros de cristaloterapia você tem. Aí você anota e coloca, né? Tipo, cristaloterapia, tenho 10 livros, colocou. Sexualidade da mulher, tenho 3 livros. Tal coisa. E aí vai anotando tudo, né? Por exemplo, autoestima, tenho 5 livros. Então, anota tudo. Por quê? De acordo com o que você tem de livro, supõe-se que você esteja estudando, né, sobre isso, já leu esses livros, entende? Aí você vai vendo, né, quais assuntos você já tem mais experiência, tem mais domínio, tem mais leitura, ok? Então, essa é a terceira coisa, né, o terceiro passo. Pensou naquilo que você gosta dentro dos temas, aí você vai olhar na sua biblioteca, né, ver quantos livros você tem sobre cada um desses temas. E aí, depois, tem umas ferramentas também lá no Google, onde você faz várias pesquisas. A primeira pesquisa que eu vou te sugerir é uma pesquisa que você faz, né, sobre os temas para descobrir quais temas as pessoas estão pesquisando, né? Por exemplo, você viu, né, a parte da cristaloterapia. Aí você vai lá para pesquisar essa relevância, porque também não adianta você gostar muito de falar sobre um tema e não ter ninguém pesquisando sobre esse tema, entende? Tipo, não vai ter esse retorno para você. Então, de acordo com isso, você também pesquisa. Porque, por exemplo, vai que o tema que você colocou bem específico, né? Tipo, eu gosto de falar sobre elixir de cristais. Só que você vai lá fazer a sua pesquisa e você descobre que não tem tanta procura assim. Como, por exemplo, suponhamos um outro, né? Cristais para estresse. Vai que esse tema as pessoas estão pesquisando mais. Então, já vai direcionando também a montagem do seu tema principal. Aí, depois também de fazer essa pesquisa, você pode ir em sites de livrarias, né? E ver quais são os livros best-sellers sobre esse tema, né? Você vai lá, pesquisa. Tipo, no site da Amazon, vê a posição, né? O ranking do livro que fala sobre esse tema. Tem também vários sites, né? Que mostram, né, os livros mais vendidos de cada tema, né? De autoajuda, de finanças, de não sei o quê. E aí você vai vendo a relevância desse tema
para o mundo, porque, como eu falei, é preciso o tema ter, você gostar e ser relevante, ter procura sobre isso no dia a dia, porque senão você vai ficar vendendo um produto que não tem procura, não tem demanda, e aí não vai ser lucrativo para você. Por exemplo, um tema que tem muita gente que quer falar sobre os exercícios da ginástica do períneo para gestante. Eu não aconselho a gente trabalhar com gestantes em nenhuma das técnicas, porque é um grupo de risco, né, muito específico. E aí, a pergunta que eu sempre faço: quantas gestantes você conhece hoje, atualmente? Né? Talvez uma, ou talvez duas, ou até mesmo nenhuma. E aí, outra pergunta que eu faço: quantas mulheres você conhece atualmente que querem melhorar a sua sexualidade? Uau, um monte, né? Quantas mulheres que você conhece atualmente que estão aí chegando na menopausa? Pode ser que já tenham até um certo grau de incontinência urinária. Uau, mais mulheres, não é mesmo? Então, tá vendo? É isso que eu falo nessa hora de definir quem é você com a montagem do seu tema, porque você gosta muito de trabalhar com gestantes, só que não é muito procurado esse tema para gestantes, entende? Esse exemplo que eu acabei de dar. Então, por isso que você vai pegando a sua história, né? O que você já passou na sua vida, o que você já viveu, né? O que você já superou, o que você está superando. Pode ser que você tenha superado, por exemplo, também uma história de depressão, de ansiedade. Tô falando isso porque eu lembrei também da minha história, né? Que em 2014, 2015 eu fiquei lá presa no elevador e tive todos essas síndromes loucas aí, né? Inclusive descobri que eu tinha um transtorno afetivo bipolar. E aí já superei isso. Então, também dentro lá do curso de Você Feliz, eu falo sobre como superar isso, tá vendo? Então, vê o que você tem aí, né, de história de superação para você trabalhar dentro do seu tema do seu curso. E aí você vai, então, listar isso. Vamos ver aqui quais são as outras perguntinhas do quem é você. Já estamos quase acabando. Pessoas, não se preocupem. E até no final do dia, a equipe coloca os slides lá na plataforma e no grupo. Não, daqui então, eu já falei tudo que tinha nessa parte dos slides, né? Porque a gente está falando sobre essa missão de descobrir, né, a sua identidade, seu propósito. E aí, deixa eu fechar aqui para ficar melhor. E aí, como é uma mentoria em grupo, não tem como eu fazer também essa análise com uma por uma. Até mesmo porque tem coisas que eu falei para vocês que eu não trabalho, né? Por exemplo, DISC. Eu não faço isso. Descubra seus pontos fortes. Não é um teste, né? É um teste da Gallup. Não sou eu quem faço isso. Career Coaching, eu tenho esse curso de Career Coaching, mas eu nem gosto de trabalhar com essa linha, né? De análise aí, né, de acompanhamento, né, profissional, que eu esqueci o nome disso agora, que tem alguns psicólogos que fazem isso, né. Tem partes também de, por exemplo, as partes fora da caixa. Na internet vocês conseguem descobrir essa parte dos chakras com a missão de evolução de cada um deles de acordo com esse período aí de 7 anos. Os raios de missão também na internet vocês conseguem descobrir. O tarô da carta da reencarnação, esse sim eu trabalho. Aí dá. Mapa astrológico eu não faço. Então, são coisas que vocês vão aí procurando, tanto as fora da caixa quanto as dentro da caixa, para vocês descobrirem, né,
e poder adaptar melhor as qualidades que vocês já têm de acordo com temas que vocês querem montar, de acordo com essa sua história pessoal. E aí, para as próximas aulas, eu preciso que vocês já tenham por escrito essa história pessoal. Olha, dentro do meu curso, né, o profissionalizante que eu estou fazendo, eu vou falar sobre tal coisa porque na minha história de vida aconteceu isso, isso e isso. Entende? Então, essa parte a gente já precisa ter montado para depois a gente chegar na próxima aula, que é como montar a sua palestra, esquematizando direitinho o que tem nessa parte de introdução. Por quê? Porque tem a introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. E tem como se fosse para fazer live ou presencial, porque também são dinâmicas diferentes, né? São coisas diferentes. Então, tudo isso vocês vão ter que já ter prontos para a próxima aula. Aqui já está dando o tempo do Instagram. Não sei se ele vai finalizar automático, se ele vai continuar por alguns minutinhos a mais. Mas se encerrar também, a gente já está encerrando. A aula ela vai ficar, então, disponível, como eu falei para vocês, porém, somente as alunas vão ter acesso ao PDF com os slides para poder responder, né, com mais calma essas perguntas do quem é você, qual é a minha missão, o que eu gosto de fazer, quais são os temas que eu tenho mais afinidade, qual é a minha história de vida, né, o que aconteceu na minha vida, dentro, né, de tudo isso, quais são os temas que eu mais gosto de falar, e lá na minha biblioteca, quais são os livros sobre esses temas que eu mais tenho, e fazer a pesquisa, né, no Google, e sobre a relevância desses temas, e depois fazer a pesquisa sobre os livros mais vendidos sobre esses temas. Tem gente que tem mais afinidade com essa parte de tecnologia, consegue inclusive descobrir quais cursos online estão sendo mais comprados sobre esse tema. Então, de acordo com as suas habilidades, você então vai fazendo isso para você descobrir e montar o seu tema que seja relevante e que seja aquilo realmente que você gosta de fazer. Ok, pessoas queridas? Então, estou encerrando a mentoria de agora, falando, né, sobre esse tema, quem é você, a sua identidade, a sua missão, o seu propósito de vida, né? Com o recadinho que você tem que deixar a sua mensagem para o mundo, você tem que levar a sua mensagem para o mundo. Quando eu falo mundo, pode ser a sua vizinha, pode ser as mulheres, né, da sua família, pode ser as mulheres aí do seu bairro, da sua cidade, não precisa ser o mundo, né, para ser tipo uma coisa global, mundial, não, pode começar pequenininho e quem sabe crescer, não tem esse problema nenhum. Ok, pessoas, então é isso. E para as alunas, até o final do dia vai ter os slides já disponíveis para vocês irem respondendo, ok, pessoas queridas? Então é isso. Encerrando por aqui, primeiro no YouTube. Tchauzinho para vocês. Beijos da Agatha Harper.